O final de Stranger Things dividiu o público e muita gente saiu com a sensação de que algo não se encaixou. Mas a pergunta que ainda assombra os fãs é uma só: a Eleven realmente morreu ou nós fomos enganados pelos diretores Duffer? Lembrando que a série estreou em 2016, tornando-se um fenômeno mundial e chegando ao seu fim depois de 5 temporadas. Só que nem todo mundo engoliu esse desfecho, e hoje nós vamos falar exclusivamente sobre este final, analisar com provas visuais se Eleven de fato morreu ou se tudo aquilo foi outra coisa que os diretores colocaram ali para tentar nos enganar. Fala, abduzidos do canal, aqui é o Songbird. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Quasar Nerd. Saibam que é um prazer estar aqui com vocês novamente. Eu peço desculpa pela demora de postar o vídeo. Eu tive um probleminha com o vídeo anterior e acabei tendo que tirar ele da circulação por causa do YouTube, mas estou trazendo ele aqui de volta para que possamos levantar nossa teoria. Teoria não, praticamente uma certeza de que Eleven sim está viva no final. E isso aqui não é uma teoria emocional, não é o Mike que imaginou, pois esse ato ele acontece muito antes do gancho final da série, quando o Mike ele revela o que aconteceu, e muito menos viagem de fã desesperado. E para que possamos entender o contexto final, vocês precisam lembrar de uma única personagem, que é Callie, e principalmente como os poderes dela funcionam. Lembrando que a Callie ela aparece na segunda temporada de Stranger Things, no episódio The Lost Sister, e ela entra como um gancho aí de familiar para Eleven que está perdida, inclusive ela apresenta um nome da Eleven verdadeiro, que é Jane. Então, continuando, a Callie ela não cria coisas físicas, o poder dela funciona apenas dentro da mente das pessoas e as ilusões dela não estão realmente ali. Elas não são palpáveis, você não consegue tocar e não interagem fisicamente com o ambiente. E isso é importante porque se aquilo que vimos com a Eleven fosse de fato uma ilusão, ela não poderia ter sido tocada desde o momento que ela está dentro do caminhão até a saída do mundo invertido. Um outro ponto que eu vou levantar é quando a Callie está fugindo dos policiais, ela faz com que o teto do túnel desabe. E aí um policial vira e fala: por que você parou? O que você fez? Você tá louco? E quando o policial ele sai para ver, né, aqueles destroços na frente dele, o túnel está normal. Então você vê ali que a Callie não alterou o mundo físico, e sim o mental dele, fazendo com que ele parasse. Uma outra cena é quando ela está no esconderijo dela e os policiais estão chegando, ela fala para todo mundo ficar parado. E na visão dela você vê os policiais chegando, mas quando mostra na visão dos policiais eles não estão ali. Inclusive um dos amigos dela, ele desvia para que o policial não encoste nele. Ou seja, eles não estão ali visivelmente, mas fisicamente sim. Então se o policial encosta nele, talvez isso poderia alterar a habilidade da Callie, fazendo com que os policiais percebessem ou notassem ou quebrassem a ilusão que aconteceu ali. Um outro momento também da série, quando eles estão fugindo, na segunda temporada, você vê que a Callie levanta paredes de metal. E nessas paredes de metal, os policiais eles param de prosseguir. E aí a Song, mas por que eles não continuaram? Porque houve uma barreira ali, na cabeça deles, tinha alguma coisa impedindo que eles atravessassem. E outra, você vê simplesmente uma barreira subindo na tua frente, do nada saindo do chão, você vai ficar assustado, não vai entender o que está acontecendo. Um outro ponto crucial é que os criadores de Stranger Things eles nunca tiveram a coragem de fato de matar os personagens centrais do grupo, nem secundários próximos do círculo principal, exceto a Barbie, o Ed e o Bob. Então vamos ser bem sinceros, vocês realmente acreditam que eles teriam a coragem de matar a personagem mais importante da série? A Eleven é o coração da história. E naquele episódio final de bastidores, você vê o caos que estava no Stranger Things. Os diretores estavam perdidos, era chat GPT sendo utilizado, era atores fazendo cara que não estavam aprovando o que estava acontecendo ou o desfecho que estava tomando a série. Então assim, virou realmente uma bagunça, eles tinham vários finais, muitos deles da Eleven, e não incluía a Eleven morrendo no final. A questão é que esse final do Stranger Things, eles precisavam criar uma morte impactante,
não tiveram coragem de fazer isso com nenhum dos personagens do arco principal e a gente precisa manter a Eleven viva, mas ao mesmo tempo criar algo impactante, deixar entender se de fato ela morreu, mas não matando ela, mas precisamos matar alguém. E trouxeram a Kali, decidiram simplesmente trazer a Kali, embora nós não tivemos um apego com a Kali tão grande assim, e criaram aquele final assim, que foi, pra mim, foi porco, porque você percebe claramente com os detalhes que eu vou mostrar que ela não morreu, mas criando uma ilusão de que de fato ela morreu, tipo uma ambiguidade. E assim, eles ficaram muito sem coragem, eles foram muito covardes nesse ponto em específico. Além de tudo, a quinta temporada ela levantou muito mais perguntas do que respostas. Um exemplo que eu vou usar é o buraco de minhoca, que apareceu em toda a quinta temporada e dependente de onde eles estivessem, você via aquele paredão levando para o abismo. Mas isso nunca aconteceu nas outras temporadas, ninguém nunca viu esse paredão. E olha que eles andaram Hawkins no mundo invertido para um lado e para o outro, subiram lugares altos, então dava para ter percebido essa parede. Não precisava explicar, mas pelo menos ela existia ali para levar esse gancho do que era na quinta temporada. Inclusive, o Will, ele tinha conexão com o Vecna, né, com a colmeia, e essa parede nunca apareceu, sabe? Um outro detalhe também que levantou, assim, uma tristeza, vou falar tristeza em específico na série, é o Devorador de Mentes, que sempre foi o centro do que acontecia e foi derrotado de uma forma medíocre, sabe? Cadê os Demogorgons para ajudar ele? Os irmãos Duffer falaram que o Vecna não esperava que ele fosse atacado no abismo. Ok, o Will sempre teve em contato com o mundo colmeia, na mente do Vecna, o Vecna na mente dele. O Vecna percebeu que eles estavam planejando derrotar ele. Mas eles não vão vir aqui, não sei o plano deles. Eu preferia muito mais a desculpa que ele juntou todos os bichos para criar a forma física do Devorador de Mentes. Mas isso é um detalhe que a gente vai explicar num vídeo futuro sobre esses furos que tiveram. E agora sim chegamos no assunto do vídeo. Eleven morre ou não no final? E eu trago provas concretas e conclusivas que mostram que sim, a Eleven está viva e foi apenas covardia dos irmãos Duffer insinuando uma possível morte. Se vocês analisarem, quando a Eleven ela sai do mundo invertido pelo caminhão, existe um detalhe que muita gente ignorou. Momentos antes, ela ainda está dentro do veículo, inclusive ela está interagindo com o Mike e com o pessoal ali dentro. Ela toca no braço dele, ele toca na mão dela. E quando ela está saindo do caminhão, um dos guardas segura ela pelo braço e puxa ela para fora. Se fosse uma ilusão, o guarda não teria conseguido tocar ela, muito menos os outros também que se aproximaram e puxa ela junto com ele. Reparem que quando o guarda puxa, ela se agacha e ela sai pela parte sem visão do caminhão. Ela simplesmente sai do campo de visão dos guardas. Então ali prova que ela realmente fugiu naquele momento. Coincidência? Acho que não! Agora vem a parte que derruba qualquer teoria de morte. Não existe nenhuma chance da Eleven ter voltado para o portal do mundo invertido. A doutora aqui e os guardas estavam entre ela e o portal. Então se ela tivesse passado ali, todo mundo teria visto ela e a interceptado. Isso é claro nesse momento. E agora o detalhe mais estranho de todos. Quando a Eleven está dentro do mundo invertido, tudo começa a ser destruído, puxado, arrastado, árvores arrancadas. Tá tendo uma ventania ali, uma tempestade de vento ali dentro, puxando todos os tipos de destroços. Mas olha especificamente ela. Sem movimento de cabelo, sem movimento de roupa, nenhum vento a balança. E quando a câmera se aproxima dela, ela simplesmente desaparece. Não faz sentido nenhum uma destruição daquela magnitude não mover nenhum fio de cabelo da Eleven. E quando era para ela ser arrastada pelos destroços, faz um pequeno barulho e ela simplesmente desaparece. E esse barulho é para deixar bem claro que algo estranho vai acontecer. Senão eles teriam simplesmente feito ela desaparecer e estaria tudo certo. Mas não, eles deixam um barulho, algo, né, ressoando ali no final e ela some. E juntando tudo isso, fica claro que a Eleven não morreu, e o que vimos foi sim uma ilusão,
não foi sacrifício final e muito menos uma morte mal explicada, apenas uma escolha específica de narrativa para deixar eu, você e o resto do público em dúvida e alimentar essa discussão até hoje que estamos mostrando aqui no vídeo e que quebramos a dúvida através desse vídeo com as provas que eu apresentei para vocês. E se forem também perceber, a Kali, ela poderia ter se comunicado nesse momento final com a Eleven, ou a Eleven ter se comunicado nesse momento final com ela para pedir ajuda, ou a própria Eleven ter utilizado essa habilidade. Ainda mais que, se vocês perceberem, a Eleven, ela é a forma perfeita do projeto que foi iniciado com o 1. Então, assim, a Eleven pode ter aprendido essa habilidade com a Kali, ou ter desenvolvido essa habilidade, porque você vê a Eleven fazendo muitas coisas que ela não tinha costume de fazer nas temporadas anteriores. Inclusive, impulsionar o corpo dela, fazer essa conexão mental em que ela consegue puxar a pessoa com quem ela quer falar para dentro de um lugar específico e eles conversarem ali, igual ela fez com o Mike no final. Então, sim, uma grande probabilidade da Eleven ter utilizado essa habilidade e, pela Kali estar ali, apenas criar uma situação que não, talvez foi só a Kali que usou, não, mas a Eleven também poderia ter utilizado. A Eleven, ela sofreu muito no Stranger Things, ela foi utilizada como rato de laboratório, ela se sentiu perdida e seria muito injusto matar essa personagem no final, depois de tudo que ela passou. Ela só queria viver como uma criança normal, queria ter amigos como uma criança normal, e os irmãos Duffer pensaram nisso. Então, para não fazer algo muito clichê, vou matar um dos personagens, ou até mesmo a própria Eleven, e acabar causando um impacto muito grande, eles quiseram dar um final feliz para todo mundo, mas ao mesmo tempo eles quiseram também deixar um final emblemático. Então a melhor personagem para fazer isso foi a Eleven, mas matar ela, de fato, eles não quiseram. Então por isso que eles criaram essa ambiguidade, essa teoria, e usaram o Mike no final para contar isso. E o Mike nada mais, nada menos está sendo o porta-voz dos irmãos Duffer, explicando o que aconteceu, que ela viveu, ela foi para um lugar isolado, afastado deles, porque ali em Hawk seria de fato perigoso para ela. Ela foi para um lugar onde ninguém a conhecesse, ninguém fosse atrás dela, e viveu feliz e longe dos amigos. E necessariamente é isso que eles pensaram e foi isso que eles concluíram e deixaram dessa forma para nós, que a gente conseguiu desmembrar aqui. Mas agora eu quero saber de vocês. Depois desse vídeo, para vocês a Eleven de fato morreu, ou a série deixou isso aberto de propósito? Comenta aqui embaixo, se inscreva no canal, deixa o like e compartilha esse vídeo com aquele amigo que ainda acha que ela morreu. Ative o sininho para receber conteúdos futuros meus e assim vocês também ajudam a engajar o meu canal. Aqui é o Songbird e esse foi mais um vídeo do Quasar Nerd. Agradeço muito vocês por terem ficado até o final. Valeu demais e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!